Ocorreu nesta quarta-feira o segundo debate entre os candidatos a prefeito promovido pela Rádio Sonora FM. A discussão entre Ademir Bareta, do PMDB, Clayton Gonçalves, do PDT e Glacir Gomes, do PV, foi mediada pelo jornalista Leandro Adamati. O primeiro encontro entre os prefeituráveis de Farroupilha foi promovido pela Rádio Miriam no dia 16. O debate da Sonora foi composto por 5 módulos. No primeiro bloco, os candidatos tiveram tempo destinado para a saudação. Na segunda etapa, eles responderam perguntas de farroupilhenses que a reportagem da Rádio Sonora gravou nas ruas da cidade. No terceiro bloco, os candidatos fizeram perguntas entre si. No quarto, eles foram sabatinados pelos representantes dos jornais de Farroupilha. No quinto bloco, foi concedido o tempo de 3 minutos para as considerações finais. Amanhã, no mesmo horário, a rádio realiza o debate entre os candidatos a vice. Milton Luiz Bozetti, do PP, companheiro da chapa de Bareta, Pedro Pedroso, do PSB, que concorre ao lado de Clayton Gonçalves, e Maria Isabel, do PV, vice de Glacir Gomes. Muito boa, inclusive a gente falou com o JG ali na saída da Rádio Sonora e teve muitas perguntas, muitos questionamentos, a maioria com a relação à administração atual, né? Porque eles estão há 12 anos no poder. Para nós da oposição que estamos trazendo propostas novas, nunca antes apresentadas, com certeza a aceitação está muito boa. No nosso dia a dia, quando termina uma entrevista dessa, um debate desse, as pessoas nos procuram, nos parabenizando pelas propostas inovadoras nunca antes apresentadas nessa cidade. Então esses debates são muito construtivos e vai servir para nós conseguir colocar todas as nossas propostas ao conhecimento da grande população da cidade. É o momento de apresentar as propostas, um confronto de ideias também entre as 3 candidaturas? Com certeza, o PV está sozinho, né, nessa jornada. O PV tem propostas, o PV está em 120 países e em 120 países de primeiro mundo, inclusive. Cidades muito bem administradas. Nós do PV não precisamos inventar nada, só precisamos copiar as boas ideias. E o PMDB, que está há 12 anos, ele só se defende. Por quê? Porque eles só prometem, tanto que a gente demonstrou ao longo da entrevista que são 12 anos de promessas e que não realizaram a maioria. E hoje estão só recuperando aquelas propostas antigas. O PV vai fazer porque o PV tem propostas de fazer pelo cidadão e não para o político. Para o político a gente já está cheio de saber que é só blá blá blá, que é só manter o cargo, é só buscar o poder e salários. E isso a gente não quer. O PV quer trabalhar para o cidadão. Esse é o nosso compromisso. Bastante oportuno, extremamente importante para nós podermos conversar com toda a comunidade farroupilhense. Nós temos tido uma recepção extraordinária, eu e o Bozetti, ao irmos ao interior, ao bairro, andarmos no centro, visitarmos empresas, bastante acolhido e bem acolhido por toda a comunidade farroupilhense. Mas usarmos o microfone da Rádio Sonora com uma grande audiência e podermos levar isso a todos os recantos do município, mostrarmos o que foi feito no governo Bareta e Feltrin, que tem credibilidade suficiente, preparação e condições de conduzir o município assumindo novos compromissos com a comunidade, é o que nós temos que agradecer à Sonora por poder permitir que a comunidade farroupilhense conheça os candidatos, conheça as suas propostas e, acima de tudo, possa avaliar quem é que efetivamente está preparado para conduzir os destinos de Farroupilha. As propostas, ideias, até o confronto de ideias é importante neste momento, né, prefeito? Com certeza a comunidade tem que ouvir, a comunidade tem que analisar, a comunidade tem que ter a serenidade de saber o que é possível e o que efetivamente será implantado. Nós aproveitamos o momento para fazermos um histórico do governo que estamos conduzindo, mas acima de tudo o governo que nos habilita e que nos dá credibilidade para assumirmos propostas arrojadas, como nós teremos um governo extremamente arrojado, um governo de investimentos, mas acima de tudo um governo que investe no ser humano, que investe na cidade e que investe no cidadão, não esquecendo a UTI, não esquecendo a creche, não esquecendo a habitação, não esquecendo a educação, ou seja, não esquecendo o conjunto da sociedade, propondo um governo harmônico para Farroupilha. E nós vamos fazer em Farroupilha um grande governo social,
um governo de entendimento entre as pessoas, um governo de tranquilidade, um governo de amizade do prefeito com as pessoas da comunidade, um governo de entendimento com o governo do estado, com o governo federal, porque só desta forma nós conseguimos crescer e plantar aqui ideias de desenvolvimento. As sementes foram plantadas e são boas, mas nós precisamos fazer com que a chuva e o sol do entendimento germinem estas sementes e elas possam frutificar neste lugar. Nós temos hoje uma grande equipe de pessoas maravilhosas, de pessoas bondosas, de pessoas inteligentes que caminham conosco neste projeto. São os nossos candidatos a vereador, são as suas famílias que emprestam esses candidatos a esse desenvolvimento e nós precisamos que a comunidade venha conosco também com os vereadores, que nós precisamos oxigenar a Câmara de Vereadores, transformar a Câmara de Vereadores em um fórum de debates decente e para crescimento do lugar. Nós precisamos trazer conosco as pessoas que realmente constroem, que são pessoas boas. Eu tenho um grande candidato a vice-prefeito, que é uma pessoa de comunidade, uma pessoa de entendimento social grande, uma pessoa que tem realizado muitas obras no município de Farroupilha, pela sua qualidade, pelo seu entendimento das comunidades. Nós temos, por exemplo, o projeto de crescimento das escolas infantis, que partiu de um embrião do Pedro Pedroso, que foi a escola lá no 1º de maio. Essas escolas infantis são necessárias, porque as mães saem cedo, elas voltam tarde, as crianças precisam ficar confortáveis nessas escolas com boa alimentação, com uma educação que prive essas crianças das coisas ruins como as drogas, enfim. Nós temos o Fundo Rotativo Novo Amanhã, que é uma criação do meu vice-prefeito, que é um entendimento para as comunidades rurais e a sua produção através de mini-indústrias rurais. Nós temos todo um projeto elaborado para o crescimento e o desenvolvimento integral desta cidade.